aqui no F360. Rapaz, olha lá aí, ó. E o Palmeiras que começa o ano com tudo, meu Deus do céu, tem 3 jogos do Paulista até o Mundial, é a pré-temporada, vai ter convocação para a seleção brasileira, para as eliminatórias, não só a seleção brasileira, para as seleções que podem desfalcar o Palmeiras na hora dos ajustes para o Mundial. Meu Deus do céu, que o ano já começa agitado para o Palmeiras, hein, Bibiana? Seja bem-vinda, feliz ano novo para você. William, feliz ano novo para você, forte abraço, muita saúde para todos nós. O ano começa agitado, mas é um ano que é continuidade, dá para você dizer assim, porque esses jogadores tiveram esse período de folga, comissão técnica também, mas nos bastidores o Palmeiras não parou. Até porque teve esse período também de transição para a nova gestão da Leila Pereira e ela continuou. Pelas redes sociais a gente via todos os dias a Leila postando, continuo trabalhando, torcedor, paciência, porque essa cobrança também veio da torcida com relação aos anúncios. O Palmeiras oficialmente fez o anúncio do Atuesta, Navarro e também do Marcelo Lomba, 3 jogadores. E aí ficou a sensação para alguns torcedores que o Palmeiras poderia ter feito aquela, digamos assim, a grande promoção, a chegada da peça-chave, da cereja do bolo, que ainda não veio. E essa peça deve ser o centroavante. A gente continua apurando de forma intensa, William, e o Palmeiras continua sonhando com o Castelhanos. Tem uma situação complexa porque envolve altas cifras. A gente sabe de como está desvalorizado o real perante o dólar também e o quanto o Palmeiras precisa dar tiros certeiros, porque essa é a filosofia dessa gestão. O Palmeiras se representou às 9 horas da manhã, os jogadores em escalas diferentes por aqui para que possam passar por testes físicos também e da Covid-19 nesse momento que a pandemia fica pior e mais preocupante também aqui por todos os lados. Então os jogadores serão testados e o técnico Abel Ferreira já acompanhou ontem o treinamento dos atletas que fazem parte do Sub-20, já veio cheio de gás, cheio de ideias, de volta então aos trabalhos aqui na Academia de Futebol, William. Que maravilha, Bibiana. Então o Palmeiras aí... Agora, é claro, tá começando, o Palmeiras tá se representando, né, Bibiana? Tem muita informação ainda para apurar, para ficar em cima, ver como é que vai se comportar e tudo, né? Mas como é que o Palmeiras está planejando esse início de temporada? O foco principal, evidentemente, é o Mundial. Mas, conforme eu disse aqui, a gente vai ter 3 jogos do Paulista até o Mundial. Você está falando aí até a questão do centroavante, né? Que o Palmeiras está de olho, claro, evidente, não vai deixar esmorecer essa questão. E tem convocações aí de atletas que vão acontecer para a período de Copa do Mundo. O Palmeiras está se preparando para fazer o Mundial com o que tem hoje. Não deve dar tempo de chegar mais ninguém. E outra, vai utilizar as 3 rodadas do Paulista para time mesmo, principal mesmo? Vai com garotos assim ou vai utilizar o time principal mesmo para que eles tenham condições de jogo mesmo para chegar no Mundial já com pelo menos 3 partidas ou 2 partidas disputadas? Você tem ideia? Já se falou disso por aí? Vamos lá, vamos por partes. Esse planejamento do Palmeiras, William e amigos, ele começa justamente limpando, de certa forma, o seu elenco, renovando o seu elenco. O Palmeiras pode chegar a uma economia de 60 milhões de reais se conseguir confirmar todas as saídas que tem previstas. É o caso, por exemplo, do Luiz Adriano, que nem se reapresentou e foi liberado também pela comissão técnica, porque o Abel já deixou muito claro que não tem interesse em continuar com o jogador, por todo o desgaste que se teve na última temporada da relação do Luiz Adriano com a torcida, pelas questões técnicas e também, eu particularmente acho um jogador com bastante habilidade, mas que precisa querer. E a gente viu um Luiz Adriano bem desconectado em muitos momentos aí na última temporada e que sofreu também com questões físicas. Ele mesmo disse pra gente de forma exclusiva ao término da Libertadores que tinha sido uma das piores temporadas e que ele sentiu muito essa questão física, né? Então, o Palmeiras pretende, liberando esse jogador, ter economia mensal de R$1 milhão. Tem a questão do Lucas Lima também, ainda em negociação para uma possível extensão do vínculo lá com o Fortaleza. O Palmeiras ainda tenta buscar uma alternativa para o jogador e ao longo de todo o tempo do Lucas Lima, nessas 5 temporadas, um contrato que chega a quase 60 milhões de reais. O Palmeiras praticamente dá esse valor como perdido. Aí saiu
O William, saiu o Felipe Melo, saiu o Jailson, e essas 3 saídas já representaram 36 milhões de reais aí nos cofres do Palmeiras. Então, início do planejamento passa em fazer uma análise desse elenco atual, quem vai ficar, quem não vai ficar, quem precisa sair, quem eu não tenho interesse em continuar. A segunda etapa, essas contratações que foram pontuais, contratações de olho em prováveis valorizações, o caso do Atuesta e do Navarro, jogadores jovens com um potencial de valorização ainda no mercado e que o Palmeiras entende que se encaixam perfeitamente no perfil que o técnico Abel Ferreira solicitou. E aí o terceiro passo, sim, das contratações, de continuar monitorando. O centroavante continua sendo pedido e o Palmeiras vai tentar, sim, atender esse pedido. O Palmeiras não dá como perdida ainda essa causa de conseguir anunciar um jogador de peso, digamos assim, até o Mundial. Tem até o final de janeiro para fazer essa lista para o Mundial, então nos próximos dias vai ser de muito trabalho. E eu tenho certeza, e pelo menos o que me informam minhas fontes, é que a gente vai ter novidades com relação à contratação. Agora, a outra parte, a questão com relação à preparação. O Palmeiras conseguiu antecipação do primeiro jogo aí para o Campeonato Paulista, faria sua estreia no Campeonato Paulista no dia 26, vai fazer no dia 23, porque faz parte já do planejamento, pelo menos 3 jogos antes do Mundial. E agora é uma corrida contra o tempo, né, William? Porque a gente olhava para o calendário, a gente pensava, Palmeiras vai ter bastante tempo para se preparar para o Mundial. É bastante tempo de fato, mas a gente está falando de jogadores que vieram aí desse longo e merecido período de descanso, que precisam retornar à forma física agora e mesmo ao encaixe, porque chegaram novas peças também nesse plantel, especialmente aí os casos do Navarro e do Atuesta. Atuesta deve aparecer numa formatação entre os titulares do Palmeiras também, uma possibilidade para ele, foi com esse intuito que foi contratado, William. Legal, maravilha. Bibiana, só para fechar, agora para poder te liberar, o tal do zagueiro canhoto, tá se falando do Marcos Rojo. E aí, Bibiana, alguma novidade disso? Bom, esse período, William, para ser bem sincero, é aquele período que todo mundo tenta colocar todos os jogadores nos times, e as especulações são diversas. A situação do Rojo, ela é bem complexa, porque assim, ele tem uma suspensão de 5 jogos depois daquela confusão pela Libertadores contra o Atlético Mineiro. Então, 5 jogos da Libertadores nessa temporada, esse jogador teria que ficar de fora, a não ser que conseguisse algum tipo de medida, e aí muito difícil tentar essa questão no tribunal, especialmente quando envolve a Conmebol. É um jogador que tem contrato até o final desse ano com o Boca Juniors, é um jogador já com uma idade avançada, digamos assim, tem a experiência, seria interessante justamente pela experiência, mas não me parece ter o perfil do que essa diretoria está buscando. Um jogador com potencial de valorização, jovem, que pode se adaptar, que possa ser moldado dentro desse elenco. Ele traria essa questão da experiência, mas também não viveu grandes dias aí no Campeonato Argentino e nessa última temporada disputada pelo Boca Juniors. Então, de informação que eu tenho é que do Palmeiras não teve nenhum tipo de proposta. Esse nome ele mais circulou entre nós, jornalistas, na imprensa, do que propriamente internamente aqui no Palmeiras. Mas verdade é que o canhoto, zagueiro canhoto, segue sendo também um dos objetivos. Lamentavelmente, o Palmeiras teve que liberar o Huerta por conta de uma questão física, não quis pagar para ver, correu risco por conta de uma lesão anterior que ele tinha no joelho. O departamento médico não recomendou a contratação do jogador e aí o Palmeiras continua então naquela fase de monitoramento, olhando para o mercado, olhando para as perspectivas e para as possibilidades, William. A Bibiana não tem uma pergunta com meia resposta. É sempre um show de informações. Bibiana, obrigado. Ótimo ano para você. Sucesso aí, viu? Na sua vida pessoal, na vida profissional. E que sigamos juntos aí. Boa cobertura aí do Palmeiras nesse ano de 2022.